Deixa eu ver como é que eu vou saber que tá gravando. Aqui. Boa tarde para vocês. Deixa eu minimizar isso daqui. Hoje eu vou falar sobre alguns assuntos finais referentes a alocações dinâmicas e sobre um ponto da última aula. E também a gente já está se aproximando de alguns assuntos finais. E vou passar para vocês uma disciplina que eu criei no URI para vocês poderem acessar mais facilmente aos exercícios propostos e também fazer algumas atividades mais elaboradas. Primeiramente, eu vou apresentar a vocês, populei aqui, a definição, né, do EOF, porque algumas das questões do URI têm presente essa questão, porque em algumas questões ele pede para que você faça o algoritmo e que terão vários casos de teste. E nesses casos de testes, eles vão ser finalizados somente quando chegar no fim de arquivo, que significa o EOF, que refere-se a end of file, que é o final do arquivo. Esse arquivo que eles utilizam, né, seriam os arquivos de valores de entrada que eles vão usar para usar no seu algoritmo. Eles vão usar várias entradas para poder testar se o seu algoritmo está correto. E aí eles fazem isso para que possam ter uma maior precisão, uma melhor precisão. Então, eu coloquei aqui 2 links para quem tiver interesse de ver como que é, né? O que é o FAQ do URI. Lá tem algumas pessoas que ajudaram, mostrando como que elas fazem o end of file dentro das linguagens C, C++, C Sharp, Python, entre outras, que são esses links. No segundo link aqui tem uma pessoa que mostra como que é feito em C e C++. E é basicamente isso, tem várias questões no URI que faz o uso dessa ferramenta para poder fazer vários casos de testes e testar o seu algoritmo. Não é complicado, né? Você só vai adicionar algumas linhas para que ele faça a leitura e realize vários testes. No último encontro que a gente teve, eu passei para vocês como um desafio. Inclusive, eu errei no número da questão, e acabou sendo o do tweetando, mas não era bem esse, era esse que eu passei como um desafio também. E nele tem, né, vocês talvez encontrariam alguns problemas de identificar por que está errada aquela questão, mas é porque nessa questão tem esse caso de testes. Né? Normalmente a gente estava lidando com questões que têm um certo número de repetições, ou era só uma coisa para se fazer, mas nesse caso aqui a gente não sabe quantas entradas vão ser. E aqui nessa questão tem esse detalhe. Vou mostrar para vocês basicamente como ela é. Nessa questão aqui, ele passa uma historinha e como que vai ser feita a questão. Aqui, ele passa a historinha falando que Humberto tem um papagaio muito esperto. Quando está com as 2 pernas no chão, o papagaio fala em português. Quando levanta a perna esquerda, fala inglês. Por fim, quando levanta a perna direita, fala francês. Nico, amigo de Humberto, ficou fascinado com o animal. Em sua emoção, perguntou e quando ele levanta as 2 pernas. Aí, antes que ele pudesse responder, o papagaio falou que ele caía. E aí, na entrada, aqui ele já fala. A entrada consiste de diversos casos de teste. Cada caso de teste consiste em uma string informando qual a situação de levantamento de pernas do papagaio. Então, nesses casos de testes, ele informa que terão vários casos de testes e que, nesses casos de testes, as entradas serão tais. Que nesse caso aqui,
consiste uma string formando qual a situação do levantamento das pernas do papagaio. Não parece uma questão difícil, né? É uma questão relativamente simples, porque você faz algumas operações de if else para ver qual que é a perna que está levantada e imprime qual que é a língua que o papagaio vai falar, dada o estado do papagaio. Aí, aqui, ele, para cada condição de levantamento das pernas, na saída do papagaio, imprime a linguagem que ele utilizará e ele levante as duas pernas. Se ele levantar as duas pernas, imprima caiu, porque aqui em cima ele não informou, né, basicamente o que a gente vai imprimir se ele levantar as duas pernas. Então, o caso vai cair e quebra uma linha a cada caso de teste. Ou seja, se ele, em nenhum caso de teste, ele veio com a entrada, uma string esquerda, ele imprimiu a linguagem que o papagaio falou, quebrou a linha, depois de novo. Aqui não tem uma condição de parada específica, né? Aqui não tem quando que eu vou parar, quantas entradas. Aqui são vários casos de teste. Só vai parar quando estiver no fim do arquivo, que é no fim do arquivo do caso de teste dele. E nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês como que é feito, como que foi feito, né, esse exercício. Vocês podem ver que a entrada é uma string e a gente vai fazer certas comparações nela. Deixa eu abrir aqui. Tem uma aqui, tá aqui em cima, isso aqui é outra coisa. Aqui, é basicamente isso aqui. Eu coloquei como um chá de 50 posições, no caso, Daniela, 40... Oi? você tá compartilhando só o navegador. A gente não consegue ver a tela toda, não. Sim. Obrigada. Deixa eu trocar, então. Voltar. Tá mostrando agora? Agora foi. Tá, esse aqui é o código. Eu coloquei como um vetor de char para representar a string. Aí eu coloquei o nome de pernas para a string, com 50 posições, que no caso vai armazenar 49 caracteres úteis, né? Que o último é a quebra de linha e também o penúltimo, né? Na verdade, são 48 posições. Quebra de linha e o caractere especial /0. Aqui, então, no caso, o end file, eu posso fazer dessa maneira. Na leitura, como a gente viu, a gente pode usar o fgets para poder ler uma string, usando a função fgets, o nome da minha cadeia de caracteres, quantas posições e o tipo de leitura. Nesse caso aqui, a leitura é stdin. Então, ele vai ler, essa condição vai ser, enquanto essa condição for verdadeira, enquanto ele estiver entrando com dados, eu vou fazer o meu algoritmo, que no caso é o algoritmo da questão, que faz várias verificações de acordo com o dado de entrada. Então, de acordo com o dado de entrada, se ele fez a comparação usando o strCompare, que é uma função que eu mostrei para vocês, que compara duas cadeias de caracteres. Aqui, no caso, eu estou comparando as duas strings, esquerda e direita, e imprimindo de acordo com a entrada. Tem um detalhe aqui, por exemplo, que quando você pega o fgets, ele lê o /n e tem o /0 também. Aí sim funciona. Porque quando você usa fgets, ele lê esse /0, esse /n aqui. E inclui na string e o /0 normal. Então, no caso, todas as minhas comparações têm que ter
esse detalhe quando eu uso o fgets. E aí, nessa função, só vai ser verdadeira, as duas strings vão ser iguais quando essa função for igual a zero. E é isso, basicamente, nessa questão. Então, no caso aqui, o end of file, ele é isso daqui, ele vai lendo enquanto for verdadeiro, enquanto tiver entrada. Só que eu posso fazer isso aqui também, quando for diferente de E ou F. Existe esse tipo de comparação quando for diferente de end of while. E isso aqui funciona. Em C++, a gente pode usar o CIN e o cout, né? Então, as comparações usando string, no caso, string aqui, pode ser direta. A gente pode comparar se a string pernas é igual à esquerda, a string completa, sem uso disso daqui. Se vocês quiserem, né, sabendo que no final, na última posição e na penúltima posição, existe esse barra N usando o fgets, se vocês quiserem retirar, também pode retirar, só que vocês precisam trazer o barra zero para o lugar do barra N. Aí sim tá certo. É basicamente isso. Então, a questão ela não é tão difícil. Só tem um detalhe de várias entradas, precisar de fazer várias entradas. Deixa eu voltar aqui para vocês. Inclusive, aqui nos exemplos, eu não sei se fica tão fácil de visualizar assim. Aqui tem vários exemplos do uso do end of while. Aqui, usando com Python. Aqui em C. E aqui em outras linguagens, C Sharp, Python. E outras linguagens. Aqui tem em C e em C++. Então, aqui se eu tivesse várias entradas, eu poderia fazer assim, enquanto scanf ou fgets, depende do que você está lendo. Você pode separar com esse formato aqui. Aí tá lendo 3 variáveis, você pode ler no formato scanf, passando as variáveis que vão ser armazenados os valores, até que termine o arquivo. Ou você pode fazer dessa maneira aqui, que se você fizer assim, aqui a quantidade de valores que você está lendo tem que ser igual. O retorno da função, ela vai retornar o valor de quantidade de valores que você está lendo. Aqui eu estou lendo 3, então tem que ser igual a 3, ou seja, eu estou dando uma entrada com 3 valores. E se for diferente de 3, então ele para a execução. Ou se você fizer isso com CIN, pode fazer assim normal, né? O CIN a gente faz aquela entrada usando o operador, esse operador aqui, várias vezes. Aí, dependendo da quantidade de entradas, você coloca as variáveis que você vai armazenar e vai verificando se isso aqui é verdadeiro, se tiver ainda tendo entradas. Você pode fazer assim ou assim. E coloca o seu código entre while. É basicamente isso. Não tem muito segredo não, mas tem essas questões que fazem esses vários casos de testes. Aqui, para vocês, a solução, tem que trocar. Isso que tá aparecendo. Estranho. Agora a gente fala sobre memória dinâmica. Eu falei com vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre memória dinâmica. É bem útil a gente usar memórias que são dinâmicas, porque ao longo do nosso programa a gente pode lidar com várias situações que a gente faz uso de memórias e às vezes faz o uso de memórias que
que não vão ser utilizadas. Então, a memória dinâmica, ela serve para a gente usar uma memória mais flexível, e também a gente pode, quando não mais precisar daquela memória, desalocar a memória que a gente está utilizando. Nesse sentido, é parecido com as funções, quando a gente usa funções, as variáveis locais daquelas funções, quando a gente termina, a gente não usa mais aquelas variáveis e a gente não usa mais a memória daquelas variáveis no nosso código, né? Então, por enquanto nas atividades que a gente estava fazendo, a capacidade de armazenamento do nosso programa estava limitada, variáveis declaradas no nosso código, e as nossas variáveis eram denominadas memórias estáticas, ou seja, memórias que não eram alteradas durante o nosso programa. E durante a execução, o tamanho dessas variáveis não podem ser aumentadas nem diminuídas, só que com memória dinâmica a gente pode fazer isso. Alguns exemplos da utilização dessa memória dinâmica, memória que é alocada dinamicamente, são em estruturas de dados mais específicas, com variáveis mais elaboradas, diferente das que a gente utiliza, que são primitivas, int, double, float. Existem estruturas que a gente usa nos nossos programas para determinado contexto que a gente quer fazer alguma estrutura específica para uma certa atividade, e vetores que podem variar ao longo da nossa execução. Ou seja, a gente estava declarando vetores estáticos que tinham um determinado tamanho fixo, só que dessa vez a gente pode determinar vetores e também matrizes com o valor de entrada do usuário. Então, em C, o comando para poder alocar memória dinâmica é o comando malloc, que é uma função, e essa função ela faz parte da biblioteca stdlib. Então, se a gente quiser usar essa função, a gente usa aquela diretiva para incluir a biblioteca. Aí a gente inclui essa biblioteca stdlib para poder usar o malloc, para fazer a alocação dinâmica. E essa função, esse comando, ele retorna o endereço deste bloco de memória alocada. Então, ele vai retornar para a gente um endereço no nosso computador, o endereço onde que foi alocada aquela memória, aquela porção de memória que a gente deseja, com o malloc. Então, fazendo observações, as variáveis que armazenam o endereço de memória, elas são chamadas de apontadores. Então, basicamente, quando a gente utiliza uma variável apontador, a gente define o tipo e coloca um asterisco à frente do tipo dele para identificar que aquela variável é um apontador e que ela armazena o endereço de memória. Então, só basta adicionar em frente do tipo da variável o asterisco. Então, se eu quero usar um apontador do tipo int, então uma porção de memória, um endereço, eu quero armazenar um endereço de memória, onde essa memória ela tem uma porção de memória suficiente para armazenar o tipo int, eu coloco na minha variável apontadora. E é basicamente isso. É igual uma declaração normal, a diferença é que a gente identifica ela como apontador colocando um asterisco à frente. E para alocar a memória, a gente usa a função malloc, como eu falei, e os parâmetros dessa função a gente coloca o tamanho desejado em bytes, né, que é só uma unidade de memória que é usada para especificar o tamanho e a quantidade de memória que a gente vai usar, e o resultado vai ser apontador para essa memória. Vou colocar uns exemplos aqui, vai ficar mais claro. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um programa e minha memória estática aquelas declarações normais, declarando duas variáveis do tipo inteiro A e B. E aqui eu estou declarando, na verdade, um ponteiro de inteiro. Esse ponteiro é uma variável que armazena um endereço de memória que aponta para
uma porção de memória que tem um tamanho suficiente para armazenar um inteiro. E o inteiro, a quantidade de bytes para armazenar o inteiro são 4 bytes. Mas eu posso colocar uma outra função que eu vou mostrar para vocês, o sizeof, para poder identificar o tamanho. Vocês não precisam saber quantidade que um inteiro armazena, nem um double, nem nada. Mas é só para esclarecer para vocês. Aqui, então, a declaração eu faço dessa maneira. Eu coloco o inteiro, o asterisco. Posso colocar em frente à variável ou junto ao tipo dela. Não tem problema, é a mesma coisa. E para alocar, isso aqui é um cache para forçar aquele retorno da função ser desse tipo aqui, um apontador de inteiro. E eu faço a alocação com a quantidade de bytes, que é o parâmetro da minha função malloc. E aqui, para acessar o conteúdo dessa minha porção de memória, eu quero colocar o valor 5, e para acessar o conteúdo dele, eu coloco um asterisco, o nome da variável e o valor que eu quero colocar ali dentro. Agora, se eu fizesse P igual a 5, eu faria que esse apontador, ele apontasse para um endereço de memória com valor 5, o que pode não existir no seu computador ou que está sendo usado para outra coisa. Nesse caso, é o conteúdo da porção de memória que P aponta. P está apontando para essa porção de memória, e o conteúdo que eu quero armazenar ali, o inteiro que eu quero armazenar, é o valor 5. E para liberar a memória, a gente chama a função free, que a gente passa como parâmetro o endereço já alocado, e o resultado, como resultado, a gente tem a memória liberada. Aqui, o exemplo anterior é igual, a gente alocou memória dinamicamente para um inteiro, e para desalocar, a gente usa o free. Então, aquela memória, aquela porção de memória, ela já não vai mais existir. A gente não precisa mais usar ela e ela vai ser usada para outra coisa agora. Então, para liberar, a gente só usa a função free e coloca o apontador, né, o endereço de memória que a gente quer liberar. Que no caso foi o endereço de memória do que foi armazenado na variável apontadora P. Então, normalmente a gente usa essas alocações dinâmicas para vetores e matrizes em C e em C++ também. A gente não costuma fazer isso daqui não, para poder colocar numa variável inteira e depois alocar. A gente normalmente não faz isso, mas para vetores e matrizes é uma ideia interessante, e que também naqueles casos em que alguns exercícios do que tiver vários casos de testes e ele não especificar para você o tamanho e nem nada, você vai precisar fazer uma alocação dinâmica, porque se você fizer estática e usar uma quantidade menor do que ele vai entrar, vai dar problema. Então, falando primeiramente sobre o vetor dinâmico, é um uso mais interessante de memória, e a gente não usa mais a memória estática, e seriam vetores que têm um tamanho exato ao que o programa deseja, ou que o usuário deseja. Então, basta a gente invocar o malloc e obter o endereço para aquele trecho de memória que a gente vai usar. Então, o usuário entrou com um valor numérico, uma quantidade de posições que ele quer do meu vetor, e aí eu vou lá e aloco com o malloc uma porção de memória que suficiente para poder armazenar um vetor de tantos inteiros, 5 inteiros, 7 inteiros, e ele vai lá com o malloc e reserva para mim essa porção de memória suficiente para armazenar um vetor, por exemplo, de 10 posições, de 20 posições, de 50 posições, e sem se preocupar se eu vou estar usando memória a menos ou passando desse tamanho. Então, na solicitação de memória, a gente precisa saber o tamanho exato em bytes para calcular o tamanho total. E para auxiliar nessa tarefa, né, a gente não precisa ficar sabendo quantos que um inteiro
ele armazena e nem quantos que um double armazena, não. A gente pode usar essa função sizeOf, e ela retorna para a gente o tamanho. Então, eu posso colocar como parâmetro um tipo inteiro, um ponto flutuante, como double e float, caractere, alguma estrutura de dados, numeração, qualquer outra, que você consegue identificar o tamanho e é calculado com o sizeOf em uma variável. Aqui, alguns exemplos do uso dessa função. Então, se eu quero saber o tamanho em bytes de uma variável qualquer, eu posso basta só colocar a variável aqui como parâmetro da função e ela vai retornar a quantidade de memória ocupada por essa variável. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um inteiro A. E aí eu quero saber a quantidade de memória ocupada. Isso aqui ficou juntinho, mas é um printf do sizeOf de inteiro. E aqui o printf de sizeOf da variável. A saída vai ser igual, né? Porque o inteiro ele tem 4 bytes. E aqui o A, que é um inteiro, também tem 4 bytes. É basicamente isso, então. O sizeOf ele faz essa tarefa para a gente. A gente pode fazer nesse estilo ou nesse estilo. Quando a gente quer saber a quantidade de bytes que um inteiro tem, ou a quantidade de bytes que uma variável qualquer tem. Então, para alocar dinamicamente com o vetor, eu faço o vetor como sendo um ponteiro, coloco o tipo do vetor, o asterisco à frente do tipo, ou à frente do nome da variável, e aí eu quero um vetor de um tamanho qualquer. Defino com declaração o tamanho, como a gente já viu, pede para que o usuário forneça o tamanho, aqui uma porção de memória, quer dizer, porção de trecho qualquer, e quando eu quiser alocar memória para esse vetor, eu venho, a sintaxe é essa, coloco um cache do tipo ponteiro de int e aloco para o meu vetor a porção de memória usando sizeOf. Porque aqui dentro do malloc eu vou passar como parâmetro bytes. E aqui o sizeOf ele vai fazer, então, a quantidade de bytes inteiro vezes o tamanho que eu quero. Então, se eu quero um vetor de 5 posições, eu vou precisar de uma porção de memória com 4 inteiros, ou quer dizer, 5 inteiros. Então, se aqui no caso vai ser 4 vezes 5. Aí, ele vai me retornar a quantidade em bytes, que vão ser 20 bytes. Então, os passos são esses, né? Não tem muitos segredos. Os passos para um vetor dinâmico, a gente calcula o tamanho com sizeOf e reserva a memória com malloc. A gente acessa normalmente como a gente faz com aqueles colchetes ou por aritmética de ponteiros, que fica mais difícil, fica menos legível, mas eu vou mostrar para vocês, mas vocês não precisam usar com aritmética de ponteiros. Mas em alguns casos fica até mais fácil para o uso. E liberar a memória do vetor com free. Aqui, já as matrizes, elas são um pouquinho diferentes, mas é bem parecido com a alocação do dinâmica dos vetores. Então, as matrizes, elas são basicamente são vetores de vetores e criamos um vetor de ponteiros para cada linha. E nessa linha vai ter um vetor que referente à quantidade de colunas. Então, por exemplo, aqui eu crio um vetor normalmente, aqui, igual eu fiz aqui, alocando memória para ele. Aí, nesse caso aqui, eu criei um vetor inicialmente, né, com a matriz que eu declarei e criei um vetor inicialmente com 4 posições de ponteiros de inteiros. E esses ponteiros, eles vão estar apontando para um vetor, esses ponteiros de inteiros, para vários vetores aqui. Então, no caso, aqui eu tenho 4 linhas. E para cada 4 linhas,
eu fui lá e aloquei as minhas seis colunas. Então, aqui na minha primeira linha, eu fui e aloquei um vetor com seis posições. Aí eu aloquei. Depois eu vim na minha segunda posição, aloquei de novo um vetor com 6 posições. Depois aloquei com outras 6 posições. No final das contas, eu, como resultado, obtive uma matriz de 4 linhas e 6 colunas. Pode parecer difícil, mas a gente vai pegar rapidinho, eu acho. Mas vocês não precisam preocupar muito com os detalhes, assim, mas só entender como que funcionam as coisas por trás, né? Como que tá acontecendo quando eu uso memória dinâmica, né? Como que eu aloco isso daqui e como que eu vou usar no meu programa. Mas é basicamente isso. Vai ser um vetor de vetores. Um vetor dinâmico de vetores dinâmicos. A gente fez um vetor dinâmico antes e agora para cada posição eu também estou alocando um vetor dinâmico. Então, o nosso código para fazer isso, primeiro a gente vai fazer a declaração, que no caso vai ser um inteiro com de ponteiro, de dois inteiros de ponteiro, que cada posição da minha matriz de ponteiros vai ser um ponteiro também. Aí fica dessa maneira, mas não fica muito difícil. Então, só vocês pensarem que para minhas linhas da minha matriz na memória, eu vou alocar para cada linha alocada, eu vou ter um ponteiro e nas linhas o conteúdo vai ser um endereço para outro ponteiro que vão ser os vetores. Então, aqui eu estou declarando o I e J para índices da linha coluna. Eu quero alocar uma matriz com 4 linhas e 6 colunas, como aqui. Eu posso fazer, se o usuário, por exemplo, quiser entrar com os dados com uma linha e foi lá e digitou 4 e 6, eu vou alocar dessa maneira aqui. Então, na minha matriz, eu vou ter esse tipo e vou alocar um vetor de ponteiros, vetor de endereços, com 4 linhas, com o valor das minhas linhas. E para cada linha, eu vou alocar, eu uso um for de estrutura de dados para cada linha, eu vou alocar para minhas linhas um outro vetor com o tamanho das minhas colunas, utilizando o sizeof para os dois. Nesse caso aqui eu coloquei o sizeof de int asterisco porque vão ser tamanhos de ponteiros. Então aqui, para cada posiçãozinha, vão ser endereços que apontam para esses vetores aqui que vão ser alocados dinamicamente, que nem a gente fez antes. Para percorrer esse vetor, igual a gente já fez normalmente, percorrendo linha e coluna, indo de 0 até o tamanho da linha -1, e aqui coluna, indo de 0 até coluna -1. Aqui, no caso, eu estou para cada linha e coluna, né, para cada elemento da minha matriz, eu estou colocando valor 0. E para liberar a memória, a gente precisa liberar a memória para um pouquinho diferente do vetor, mas para cada linha, a gente vai liberar os vetores que a gente armazenou nas linhas aqui. Então, eu vou percorrer aqui, vou liberando free nessa posição, free nessa posição, free nessa posição, porque aqui são endereços de memórias. E aí, lá naquele endereço de memória, eu libero aquela memória que eu aloquei. Pronto. Então, os passos são esses, igual tipo dos vetores: calcular com o tamanho sizeof, reservar a memória para linhas e colunas, acessar os elementos com sheets ou ponteiros e liberar a memória do vetor com free.
Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de funções, né? A gente pode, tipo, criar funções para isso, não ficar fazendo isso daqui várias vezes. Quando a gente quiser alocar memória para vetores e matrizes, a gente só faz uma função. Vocês podem até usar essas funções aqui, mas desde que vocês entendam o que está acontecendo, mais ou menos, tentem fazer um pouquinho, né, sozinhos essa alocação, mas desde que vocês entendam já é o suficiente. Mas se vocês sabendo usar também é interessante. Aqui, então, a função para alocar um vetor qualquer, só que nesse caso é um vetor de inteiros. Aí vocês vão mudar para o tipo que vocês quiserem. Aqui, um vetor de inteiros. O retorno da minha função vai ser um apontador, que vai apontar para a porção de memória daquele vetor. Então, a função para criar, que eu coloquei o nome da função e o tamanho do vetor que o usuário deseja. Declaro aqui como uma variável normal, só que a diferença é que ela é um ponteiro. E aí eu vou alocar, usando uma alloc, uma porção de memória, e eu converto para o tipo da minha variável. Aí eu aloco usando o sizeOf, aí vai ser uma porção de memória com tamanho de inteiros, né? São tamanhos com o valor de entrada aqui. São, por exemplo, 8 inteiros que ele colocou aqui na minha função. Então, aqui eu vou colocar 8 inteiros nessa porção de memória e colocar meu vetor aqui. E retorno meu vetor, que vai ser um ponteiro para minha porção de memória. E depois que eu usar, né, quando eu usar no meu programa normal, aqui não faz parte da função, mas se eu quiser usar depois lá no meu programa principal, eu dou um free lá no programa principal mesmo, não precisa ser aqui dentro, isso aqui é só uma função. Então, basicamente é isso. A gente precisa de uma porção de memória, só que a gente, para um vetor qualquer. Só que, nesse caso, eu quero um vetor com o tamanho que o usuário deseja. Então, eu vou precisar colocar dinamicamente essa memória que ele está desejando. Não tem como eu, em C ou em C++, fazer isso, por exemplo, de maneira mais simples. Então, a gente usa com uma alloc mesmo. A gente precisa, no programadores, alocar uma memória referente àquele tamanho daquele vetor. Vocês alocam assim. A matriz, aquela coisa, né? Então, no caso da matriz, a gente tem um ponteiro que aponta para ponteiros, um vetor de inteiros. E aqui na minha função, eu vou passar a quantidade de linhas e quantidade de colunas. Declaro minha matriz normalmente, agora sendo um ponteiro de ponteiros. E antes, eu vou fazer a alocação com o meu vetor de ponteiros. E para cada posição daquele vetor de ponteiros, eu vou alocar vou alocar os meus vetores com o tamanho das colunas. E retorna a minha matriz. Então, aqui, no caso, é para alocar a memória de uma matriz de inteiros. Se eu quiser de double, eu só troco para double. Aqui, no caso, não. Porque aqui tem que ser inteiros mesmo, aqui também. Os tamanhos da matriz e o tamanho de um vetor e de uma matriz, eles são inteiros. Não tem como você colocar uma matriz ou um vetor com tamanho 2,5, não tem como você colocar uma matriz ou um vetor de tamanho 3,5, nem nada. Tem que ser de tamanho 5, 6, 7, ou de tamanho de matriz 4x5, 2x2. Então, aqui, necessariamente, são inteiros. E o que vai diferenciar se eu usar uma matriz de números reais, só o tipo dos meus ponteiros aqui. Por quê? Porque na minha memória, a quantidade de bytes aqui de um inteiro é diferente da quantidade de bytes de um double, de um float. Então, eu preciso primeiro colocar referente na memória a quantidade de bytes necessárias. Para liberar a matriz, a gente viu para cada
Para cada, a gente passa aqui a matriz na minha função. Primeiro tem que passar a matriz que eu quero desalocar a memória. Posso passar linhas e colunas, mas posso também não passar colunas, número de colunas, mas para cada linha eu vou liberar aqueles vetores, todos que eu aloquei. E no final das contas eu libero a matriz depois por completo. Em C, em C++, a gente pode alocar igual a gente faz em C. Se eu quiser alocar um vetor desse jeito aqui em C++, eu posso. Mas também posso usar um operador nil, que é uma outra sintaxe. Duplicou. O nil, ele chega a ser um pouquinho mais simples de entender, eu acho. Mas isso usando em C++. Aqui eu declaro, só que na verdade aqui eu vou continuar tendo apontador de vetor, e aqui o tamanho e a leitura do usuário com o tamanho que ele deseja do meu vetor. E para declarar, para alocar memória, eu faço o vetor igual a newInt e o tamanho que ele quer. Só. Não preciso usar malloc, não preciso colocar sizeof nem nada. Só isso. Pronto. Agora eu tenho meu vetor com 8, 9, 10 posições, dependendo do que ele dá de entrada aqui. Simples assim. Mas o retorno vai ser o mesmo. Vai ser um apontador que aponta para uma porção de memória que tem 20 doubles, 30 doubles, que você pode colocar ali dentro. Suficiente para o tamanho que ele deseja aqui. E para liberar, a diferença aqui, em vez do free, vai ser o delete. Aí deleta e o vetor que você quer, ou a variável que você quer liberar. Só que aqui tem que ser o endereço de memória. Para onde que você quer liberar. Para as matrizes, bem parecido. A gente tem o IJ para poder usar nos nossos acessos. E aqui é diferente do que a gente usou lá, usou o malloc e tudo mais. Aqui a gente coloca a mesma declaração, é um ponteiro de ponteiro, não muda nada, a mesma coisa. E aqui na declaração não vai ser um malloc, nem usando sizeof. Eu posso só colocar, né? Eu tenho que primeiro definir um vetor, e esse vetor vai ter os endereços de memórias para os vetores, os outros vetores. Aqui, então, minha matriz newInt, que vai ser o inteiro, para cada posição vai ser um apontador de inteiros, e o número de linhas, só. E para cada linha eu aloco um vetor, que nem a gente fez aqui, com o newInt, com o tamanho da coluna. Então, deixa eu voltar aqui, eu acho que essa imagem é muito boa para visualizar isso. Ali, tanto com o malloc quanto com o operador new, a gente fez isso. Primeiro, para a matriz, a gente colocou um vetor de endereços que seriam int e asterisco. A gente alocou dinamicamente essa memória para os endereços. E para cada posiçãozinha do meu vetor, eu fui lá e aloquei um vetor naquela estrutura de repetição. Aí aqui eu aloquei outro vetor, aloquei outro vetor, aloquei outro vetor. No final das contas, eu tenho como resultado isso daqui, uma matriz, que eu posso usar, como a gente estava usando antes, acessando memória com colchetes e tudo mais. E pronto. É basicamente isso aqui, com alocação dinâmica, quando a gente não tem os valores já pré-definidos do vetor e nem da nossa matriz. A gente usa alocação dinâmica. Aqui para acessar normalmente, e o delete. Em vez de free, a gente coloca o delete. Aqui alguns exemplos de exercícios. Eu vou mostrar para vocês aqui a solução, mas eu vou mostrar para vocês assim, linha por linha, porque eu acho que fica mais claro. Tanto coloquei aqui embaixo, mas já... Não, isso aqui é outra coisa. Vou fazer para vocês do zero mesmo, porque aí a gente sabe o que a gente está incluindo, o que a gente não está incluindo.
Essa aqui é a segunda questão. Porque... Vamos lá. O que a gente está incluindo normalmente é o... normal. Aqui a gente vai precisar da biblioteca stdlib. Esse em C, tá? Eu que tá em C++, mas tudo que eu faço em C eu posso fazer também em C++. Mas em C. Nosso main, normalmente. Isso aqui é quase uma regra dos programas de C, né? Vocês já estão bem lembrados disso. Então, essa primeira questão aqui, que eu ver para vocês. Isso, que coisa louca isso aqui. Não vai pro lado, não. Enfim, vamos ver aqui. Aqui nesse primeiro exemplo, ele pede para escrever um programa em C, solicita ao usuário a quantidade de alunos de uma turma e aloca o vetor de notas, números, essas notas são números em reais, e depois lê as notas e imprime a média aritmética. Então, primeiro eu vou fazer colocar um vetor dinamicamente, né? Porque eu não sei quantas notas, quantos alunos tem. Aqui, colocar uma variável aqui, TD, quantidade. Colocar mais quantidade. Mas então, leio dele, a quantidade de alunos. Não existe 3 alunos e meio. Então a quantidade tem que ser inteira. E agora eu preciso, eu sabendo a minha quantidade de alunos, que só uma mensagem. Sabendo a minha quantidade de alunos, eu vou fazer a minha alocação dinâmica. Para alocar dinamicamente, eu vou usar o malloc. Então, meu vetor já está declarado em cima, vetor igual a com o computador, vou usar um cache. Função agora. Dentro dela, eu vou usar o sizeUp. Quantidade. Opa! Meu vetor ele é de double, eu esqueci. É bom que são notas. Tamanho o dia inteiro e multiplico pela quantidade de alunos. Pronto. Aqui eu já aloquei. Meu vetor ele já está apontando para uma porção de memória alocada com o uso de malloc e também com o uso de sizeUp para poder saber a quantidade que um double qualquer possui. Então, agora eu vou usar normal os acessos com o vetor, como a gente já viu. Normal, meu for. Então, meu vetor agora tem quantidade de alunos, posições. E para cada posição do meu vetor agora, eu vou fazer o scanf normal também, do tipo double. Esse normal, acesso normal. A única diferença é que a gente fez alocação dinâmica. E aí, ele está pedindo para que eu calcule a média. Então, a média ela tem que ser double, não contador, double. Colocar soma aqui. E assim que ele fornece, eu vou colocar soma igual a 0. Assim que ele fornece, eu já faço
a soma. A gente já viu como que a gente faz isso. Vetor índice forneceu, já faço a soma. Média vai ser a soma dividido pela quantidade. Pronto. Agora eu vou printar minha... média. Vou colocar 3 casas, depois a vírgula. Pronto. É isso. Difícil? Não sei. Não, acho que é prática. Prática, e também a gente pode fazer uma função específica para isso aqui, para a gente não precisar fazer isso aqui toda hora. Ele pediu para que a gente libere memória, né? Porque observação: não deve ocorrer desperdício de memória, após ser utilizada, a memória deve ser devolvida. Vou devolver meu vetor aqui. Enfim. Devolvi a memória. Aqui já não vai mais existir a minha memória que eu aloquei aqui. Devolvi. Nossa, gente, eu tenho que mudar isso aqui, né? Pra poder pegar pra vocês. Eu sempre executo por aqui mesmo. Nossa. Isso tá. Esse arquivo que eu tô executando em C++. Pode acontecer algum erro? Pode. Aí a gente olha juntos. Vamos lá, vamos ver. Esqueci alguma biblioteca? Ai, meu Deus, deve ser isso aqui. Vou apagar aqui. Eu acho que é porque você não salvou o arquivo. Aí ele tá considerando que tinha 2 meses. Três alunos. A gente aloca assim. E para no caso de uma matriz, aqui tem uma outra questão que eu não sei se vocês vão conseguir fazer, mas eu vou deixar para vocês fazerem ela, mas vocês podem falar comigo caso não consigam fazer. Mas eu vou mostrar para vocês a ideia. Aqui nessa questão, ele está pedindo para que desenvolva um programa e calcule a soma de duas matrizes. A soma de duas matrizes, nesse caso, eu vou ter uma matriz M por N aqui, de números reais, e a implementação desse programa deve considerar as dimensões fornecidas pelo usuário. Aqui, eu tenho duas matrizes, M por N. Esse M representa as linhas e esse aqui é colunas. Vou colocar depois linhas e colunas para ficar mais fácil. E aí, vocês podem usar dessa função aqui e trocar somente
é somente o tipo. E aqui, aí vai ser do entendimento de vocês. Vocês entenderam o que o size-up faz, o que o malloc faz, o que isso aqui se refere. Aí vocês trocam e usam essa função aqui. Pode usar ela. Não tem problema nenhum. Eita, obrigada. Eita, tá alto. Alguém tá com o microfone ligado? Pode usar essa função, como eu falei com vocês. E aí vocês trocam só o tipo. Aí vocês trocam o tipo, serão duas matrizes. Se vocês não usarem função, vocês vão ver que vocês vão repetir código. Então, usando uma função fica mais fácil. Aí vocês usam uma função para alocar e para desalocar. Aí, para essas duas matrizes do tipo double, vocês vão precisar de um vetor que vai ser a soma de cada linha da matriz. Vai ser a soma de duas matrizes. Então, para cada linha da minha matriz, eu vou ter uma soma representada para ela. Então, eu posso usar um vetor dinâmico também com N linhas. M linhas aqui. Aí eu uso esse vetor e para cada posição eu coloco a soma da minha linha, da minha matriz, para cada linha da matriz. Não sei se ficou difícil, mas acho que dá para entender, né? Só a única diferença aqui é que vocês vão usar tipo double e as dimensões são fornecidas pelo usuário. Essa aqui é a solução da primeira questão que eu mostrei para vocês, só que de uma maneira um pouquinho mais legível de ver. Né? Aqui eu deixei mais em destaque a biblioteca que vocês precisam incluir para fazer a alocação. Em C++, a única diferença vai ser newInt. E pronto. A declaração é a mesma, newInt não, newDouble. A declaração é a mesma, newDouble, e entre colchetes a quantidade que ele digitou. É só isso. Sem esse aqui, malloc e sizeof. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma disciplina agora no URI. O código da disciplina é essa. E para vocês entrarem, é só... Vou mostrar para vocês como é que entra aqui. E lá tem a lista. Eu coloquei um certo horário. Se vocês quiserem terminar, eu coloquei até amanhã. Mas podem fazer tranquilo, não precisa fazer correndo nem nada. Coloquei até amanhã, mas podem fazer na hora que vocês estiverem mais tranquilos. Na hora que vocês, por exemplo, quiserem ver a matéria e melhor. Mas é isso. Basicamente, essa aula hoje foi sobre a alocação dinâmica, um pouquinho sobre o EOF. Pode ter ficado um pouquinho difícil para alguns, porque usa essa questão do ponteiro, que é uma coisa que muita gente no início também já se perde um pouquinho, mas com prática acaba pegando essa ideia. Não é tão difícil assim, mas é só com prática mesmo. É o que falam, uma programação ela é prática, a gente precisa pegar para fazer, para entender o que a gente está errando, o que pode estar acontecendo, o que eu estou fazendo de errado, qual que é o tipo que eu tenho que usar, que aí fica mais fácil, porque se eu mostro para vocês aqui, vocês entendem, mas aprender é tentando fazer mesmo, porque aí vocês, de fato, vê que aquilo que vocês tentaram absorver, vocês conseguiram aprender no exercício. Mas mesmo com dificuldades ali, é normal demais você não conseguir fazer o exercício. Pode parecer difícil, mas é muito normal, é muito comum. Não é porque programa mal, não é nada disso. É por pura prática mesmo, tem que só tentar fazer, que vocês vão conseguir. E é isso. Se vocês quiserem fazer em C++, para alguns pode ficar mais tranquilo, pode fazer também. Mas eu estou mostrando usando o malloc e esse sizeof, porque em C a gente usa assim, e a gente pode usar também esse tipo de sintaxe, esse tipo de alocação em C++. Se eu quiser alocar assim em C++, eu posso tranquilamente.
Mas sempre só tentando a sintaxe, que depois que vocês fazem, algumas vezes fica automático. Fica automático fazer a alocação dinâmica, porque a alocação dinâmica ela é uma coisa só, ela não tem muito diferencial assim. A única coisa que eu vou diferenciar, por exemplo, é no caso de vocês usarem estruturas mais específicas, que são tipos mais específicos. Aqui a gente está usando tipos primitivos, se a gente usasse uns tipos de outros tipos, mas isso um assunto bem mais adiante. Mas que talvez eu não fale. Mas por enquanto a preocupação é essa. E é isso. Não sei se parou de gravar, mas agora pode parar, por favor. Ah, dá pra ver agora que mandou mensagem aqui, eu acho.